Muito boa tarde a todos e a todas, senhoras, senhores, jovens, convidados. É um grande prazer estar aqui novamente nessa mesa para conversar sobre a palavra de Jesus. Agradecendo, não poderia deixar de ser de outra forma, a direção da casa que nos convidou mais uma vez. Que a espiritualidade nos acompanhe, nos ilumine, para que a gente possa aproveitar muito bem toda essa tarde de muita paz, de muita instrução, de muita luz. Muito bem. O tema da nossa conversa hoje é o item 5 do capítulo 16. É uma parábola de Jesus, né? Mas antes, é necessário que a gente faça uma contextualização para ver o que esse capítulo, como é que ele começou, né? O título do capítulo é Não se pode servir a Deus e a Mamon. Bom, Deus, nós temos uma ideia, nós sentimos, nós conhecemos, mesmo que ainda não possamos defini-lo. Mas, e Mamon? Quem é Mamon? Quem é esse Mamon? E a ideia que se tinha era que Mamon era uma divindade, mas não é nada disso. Se a gente for ler os escritos rabínicos, quer dizer, os textos escritos pelos judeus, nós vamos ver que eles usam essa palavra Mamon, esse termo, se referindo a dinheiro, de maneira restrita, e posses, de maneira geral. Então, não se trata aí, realmente lá na era pré-cristã, haviam muitos deuses, mas Mamon não aparece entre esses deuses. Então, é mais mesmo nesse sentido. E não é qualquer dinheiro. Quando se usa essa palavra Mamon, é no sentido daquele dinheiro mal usado, mal adquirido, no sentido sempre negativo do termo. Isso é bom que se destaque. Então, o objetivo desse capítulo 16 é discutir essas relações sobre dinheiro, o que está relacionado à posse, riqueza, relações sociais e suas consequências. Aqui já foi discutido alguns temas, desse capítulo 16. Salvação dos ricos, guarda-se da avareza e Jesus na casa de Zaqueu. Então, todos esses temas, vocês estão vendo que tem uma relação com dinheiro, com essa relação com posses, Inclusive, Jesus na casa de Zaqueu, Zaqueu é um homem rico, Agora sim, vamos ver o nosso tema, parábola do mal rico. Veja que Kardec, orientado pela espiritualidade superior, ele coloca o título assim, parábola do mal rico. Se você for ver na Bíblia, nas Bíblias tradicionais, o título é Parábola do Rico e Lázaro. Eu acho que aí vocês identificaram mais, É a mesma parábola, é essa daí. Inclusive, teve aquela novela lá da Record, lá em 2017, que foi usado esse título, O Rico e Lázaro. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. Vamos fazer daquele jeito que a gente já tem costume, fazer uma leitura de pequenos trechos e a gente vai comentando, tá bom? Então essa parábola está em Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Vou ler a primeira parte. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho e que se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, estendido à sua porta,
todo coberto de úlceras, que quisera se saciar com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães vinham lamber-lhe as feridas. Vamos abrir aqui um pequeno parênteses. Alguns teólogos discutem se esse texto de Lucas é uma parábola, seria uma parábola ou um fato, ou algo que aconteceu de verdade. Mas a maioria dos teólogos concordam que seja mesmo uma parábola, inclusive Kardec, né? Botou parábola. Então, por que essa polêmica? Como é que se gerou essa polêmica? Porque foi a primeira vez que Jesus dá um nome próprio para alguém, para um personagem, em uma parábola. Então, se despertou uma certa discussão. Então, foi a primeira vez que ele coloca o nome Lázaro, né? Um nome próprio, numa parábola. E aí, mas por que ele colocou esse nome então? Se é uma parábola, por que esse nome Lázaro? Isso também tem uma explicação. Lázaro é uma transliteração do nome Lazarus, do latim, aliás, perdão, do grego, que por sua vez vem do hebraico, Eliazar, que significa Deus ajuda. Então perceberam aí que Jesus colocou esse nome meio que de propósito, para dar uma ideia de quem era Lázaro, aquele que foi ajudado por Deus, que Deus escolheu. Bom, mas isso tudo são conjecturas, não está escrito lá na Bíblia, isso são só discussões entre teólogos, exegetas, pessoal que estuda esses textos sagrados, não é? E eu particularmente acho que esse nome também devido ao fato de Lázaro ter sido o vitorioso. A gente vai entender isso ao final da parábola, através de sua fé, né? Da sua resignação. Mas o mais importante não é discutir se é parábola, se é uma história real. Não, isso aí não é o mais importante. O mais importante são os ensinamentos de Jesus nessa parábola. O que ele quis nos ensinar. E aí eu volto para o título lá da novela. Porque a novela, eu não fui assistir a novela, mas eu fiquei curioso para saber o que tinha lá. Porque na época eu não assisti, eu não gosto de novela. Então foram mais de 100 capítulos e a parábola tem 13 versos. Então tem uma coisa errada aí, em 13 versos transformados em mais de 100 capítulos. Mas aí eu fui ver os comentários. E através dos comentários eu cheguei a uma conclusão. E qual foi a conclusão que eu cheguei? Que a novela, a minissérie lá, não tinha realmente o objetivo de mostrar esses ensinamentos de Jesus. O objetivo que eu vi lá de início, que pareceu ser o principal, é um triângulo amoroso entre 3 personagens. E aquilo mais que tem em toda novela, intriga, discussão, casamento, etc. Bom, vamos aqui fazer uma pequena análise, então, dessa parte que eu li, né, dessa primeira parte. Que aí a gente vai ver Jesus fazendo a descrição dos 2 personagens, mostrando a desigualdade entre eles, entre esses 2 personagens. O rico, que ele não deu nome, o rico não tem nome. E Lázaro, o pobre, o mendigo. Então vamos ver o contraste, né? Os contrastes que Jesus mostrou claramente. O rico, ele descreveu como o rico se vestia de linho, não é isso? Púrpura. Púrpura é a cor, uma cor vermelho escuro, que era típico dos reis, dos príncipes, pessoal rico. A mesa com muita fartura,
a elegância do rico. Bom, uma vida de ostentação. E o pobre, mendigo, doente, humilhado. Então aí estão os dois personagens, e aí está claramente duas pontas da sociedade, dois extremos, o muito rico e o muito pobre. Uma outra observação importante: quem eram os ricos lá no tempo de Jesus, em Israel, Palestina, primeiro século? Se eu fizesse essa pergunta hoje, quem são os ricos hoje? Quem são os ricos hoje? A gente sabe. Pelas estatísticas, pelas classificações que a gente vê, existe uma classificação que divide a sociedade em classes, A, B, C, D e E, sendo a classe A a classe dos ricos. E aí eu fui fazer uma pesquisa e vi que a renda familiar mensal para estar nessa classe A é de R$22 mil, de 22 mil em diante. Até que a gente vê com muita frequência. 22 mil, uma renda familiar, quer dizer, somando a renda das pessoas de uma família, basta ter uns 2 professores aí universitários, um engenheiro casado com uma médica, passou de 22. Mas o interessante é que quando a gente vai para o universo da população brasileira, porque eu peguei o Brasil como exemplo, porque o Brasil é campeão de concentração de renda. Nosso país é um dos mais desiguais do mundo, em termos de sociedade. E, em relação ao total, isso só dá 2,8% das famílias, menos de 3%. Então aí você vê o tanto da disparidade, dessa concentração de renda. Se a gente for olhar para os super ricos, que tem essa classificação também, que acumula uma renda de mais de 150 milhões, aí a estatística fica ainda mais difícil da gente imaginar, porque é 0,01%. Enquanto isso, abaixo da linha da pobreza, no outro extremo, a gente encontra pessoas, aí no caso já são indivíduos, ganhando mensalmente pouco mais de R$400. Aí é o que está classificado como abaixo da linha da pobreza. Que seria, no caso da parábola, a situação de Lázaro, a situação de indigente, mendigo. Muito bem. Agora, no tempo de Jesus, vamos voltar para o tempo de Jesus. Quem eram os ricos? Príncipes, a realeza, reis, mas não só os monarcas, mas também os representantes religiosos, os chamados doutores da lei, os escribas, os publicanos, eram também considerados ricos. E era exatamente para eles que Jesus estava falando naquele momento. Não era para os pobres, não faria sentido. Era para esses caras que ficavam, mesmo a contragosto, seguindo Jesus onde ele ia, para ouvir o que ele tinha para falar. E ele falou, então, essa parábola. Vamos andar um pouco mais, então, nessa parábola. Agora, no além-túmulo. O mendigo, o pobre e o rico morreram. Vamos ver o que está escrito lá na parábola. O pobre foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O que quer dizer isso? Levado pelos anjos. Vamos trazer para a nossa realidade espírita. Significa o quê? Que ele sofreu uma desencarnação,
auxiliado pelos espíritos bons, anjos, né? Aqui simbolizando anjos. Ao seio de Abraão. Que seio de Abraão é esse? Uma posição perto de Abraão. Mas quem é Abraão? Bom, na cultura judaica, é o primeiro grande patriarca. Abraão começou tudo. Mas Abraão está aí colocado também de uma forma simbólica. Aliás, todas as parábolas, praticamente boa parte do texto bíblico, é simbologia. Por isso que muita gente não entende ou interpreta errado. Abraão, aí Jesus usou Abraão, mas na verdade ele quer dizer que o pobre foi para junto de pessoas que lhe acolheram, espíritos superiores, que o conheciam. Então ele foi para perto deles. Ok. E o rico foi para onde? O texto diz o seguinte: o rico teve o inferno como sepulcro. Nós sabemos aqui da doutrina o que é inferno, né? Para nós é umbral. Mas lá na cultura judaica, inclusive no original grego, a palavra é Hades, que quer dizer exatamente inferno. Nós sabemos que há uma diferença do inferno para o umbral. O inferno, como a maioria das pessoas acredita, é aquele local de tormentos do pecador e que vai e não sai nunca mais e fica para lá para sempre. Ainda tem o cão para tentar, para não deixar sair mesmo. Nós, espíritas, com o tridente, exatamente, para não sair do caldeirão fervente. Nós, espíritas, não usamos essa ideia, usamos a ideia do umbral, né? Que também é um lugar difícil, que eu vou arriscar que iremos passar por lá, mais ou menos. Mas a grande diferença é que o umbral, pelo menos nós temos uma chance de sair, tá? De regenerar-se e sair. E esse rico, então, foi para o inferno, né? Foi para esse local de tormentos. O interessante nessa passagem, nesse trecho, é que aqui Jesus, ele confirma, com suas próprias palavras, que há uma continuação da vida após a morte do corpo físico. Isso está bem claro na parábola. Então vem alguns teólogos dizer que não, é porque é só uma parábola. Ora, é uma parábola sim, mas a partir de ideias que já se concebia na época, que era a ideia de que existia vida após a morte. E Jesus estava falando exatamente isso. E aqui não dá margem para dúvida. Por isso essa passagem é importante, esse trecho é importante. Porque é um pressuposto da doutrina espírita, essa vida no além-túmulo. Continuemos então a parábola. O rico vai fazer um pedido. Vamos ver o que ele pede para Abraão. Entre tormentos, o rico disse: Pai Abraão, tende piedade de mim, e envia-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta de seu dedo na água, para me refrescar a língua, porque eu sofro tormentos extremos nesta chama. Vamos ver com calma aqui. Primeira coisa, o rico ainda pensava que era rico. Ainda não tinha se tocado onde ele estava. Isso é natural. Realmente, depois da morte física, vem um torpor, vem um período de que a pessoa não sabe exatamente o que está acontecendo. Então, ele
acha que ainda pode usar Lázaro como empregado. Envia-me Lázaro, para que ele molhe a ponta do dedo na água para refrescar minha língua. Veja que aqui a linguagem é uma linguagem simbólica. Experimente você chegar em casa com sede e molhar o dedo na ponta, molhar a ponta do dedo na água e botar na boca e achar que a sede passou. Não, lógico que não passa. É apenas uma linguagem simbólica para mostrar o sentimento, para mostrar o sofrimento, para mostrar o tormento que aquele rico, ou ex-rico, estava passando naquele momento, ao ponto de pedir uma coisa dessa. Para ele já seria algo suficiente. Então, mas o que tem mais aqui de importante nesse trecho é o rico continuar achando que pode usar Lázaro. E outra coisa, como ele fala com uma certa intimidade, Lázaro, é porque ele já conhecia. Não era um mendigo, um pobre que estava lá fora, que ele não sabia o que ele estava passando. Não, eu creio até que Lázaro tenha sido um empregado dele, e que depois que ficou doente, ele abandonou ali, deixou para lá. Mas isso aí é só suposição. E a resposta de Abraão, qual foi? Vamos ver. Abraão disse: meu filho, lembrai-vos que haveis recebido vossos bens em vossa vida, e Lázaro não teve senão males. Por isso ele está agora na consolação, e vós nos tormentos. Aí, novamente trazendo para a nossa doutrina, a gente percebe duas leis que se complementam. Lei da justiça divina. Os dois chegaram lá no plano espiritual e Abraão, não é? O espírito superior, disse: olha, você teve uma vida assim, ele teve uma vida diferente. E agora os papéis se inverteram. Vocês estão agora em condições bem diferentes. Apesar de toda a tua riqueza, agora as coisas mudaram. Então, a lei da justiça divina. E a outra lei, que a gente pode identificar aqui, é exatamente a lei do retorno, a lei de causa e efeito. Não perceberam isso? Claro, não é? Mas vamos ver a continuação de Abraão. O que ele fala mais? Além disso, há sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que aqueles que querem passar daqui para vós não podem, como ninguém também pode passar para aqui do lugar em que estáis. Ele só quer dizer que cada um não podia passar de um lado para o outro, pronto. Que tinha um grande abismo. Primeira vez que a gente ouve isso, a imagem que tem na cabeça é dos dois, Abraão e o pobre, no plano superior, o rico, o ex-rico, no plano inferior, e um buracão bem no meio, um abismo. Mas não é isso. Novamente aqui a linguagem é simbólica e carece de uma hermenêutica, uma compreensão. O abismo aqui não é um abismo físico, não é um buraco, é um abismo moral, é um abismo devido à distância evolutiva que tinham os dois, o rico e o pobre. Porque se fosse um abismo físico, fosse um buraco enorme, eles estariam gritando um para o outro. Não é isso. Não é assim que deve se entender. E Lázaro, nem que ele quisesse, talvez ele até pensasse da sua bondade, da sua humildade, em querer ajudar o rico. Mas Abraão disse: aqui não vai dar certo. Ninguém pode passar para lá, nem ele pode passar para cá. Acabou-se.
Mas o rico, teimosamente, faz outra súplica. Eu vos suplico, pois, pai Abraão, enviar quem? Lázaro. Enviá-lo à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de que lhes ateste essas coisas, de medo que eles venham também para este lugar de tormentos. Ok, até que ele foi legal aí em pensar nos irmãos. Louvável. Mas ele não ainda se tocou. Já estava pensando que podia usar Lázaro. Envia Lázaro. Era Lázaro que tinha que ir lá na casa dos irmãos dele. O que Abraão respondeu? Eles têm Moisés e os profetas que os escutem. Então, Abraão disse, olha, eles têm Moisés. O que simboliza Moisés? A lei, ou as leis. Os profetas, aqueles que, através das leis, tentaram avisar, tentaram alertar contra o pecado, etc, etc. Então Abraão disse, olha, eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Mas aí, o rico continuou. Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos os procurar, eles farão penitência. Então ele está dizendo aqui, algum dos mortos, ele não quer mais nem que seja Lázaro, qualquer morto. Vá falar com os irmãos dele, porque eles vão se arrepender. Aqui nessa passagem, nesse trecho, fica claro também outro princípio da nossa doutrina. A possibilidade da comunicação entre encarnados e desencarnados. Porque se não houvesse essa possibilidade, se ela não fosse uma realidade lá no tempo de Jesus, do tempo que ele estava pregando, ele não tinha inventado isso. Ele não ia usar uma parábola que contasse mentiras. Então, se está na parábola essa possibilidade, é porque realmente ela existia. Não é? Mas Abraão responde, se eles não escutam nem Moisés, nem os profetas, não creirão, não mais, quando mesmo algum dos mortos ressuscitasse. Então, Abraão fecha a questão, encerra o papo. Olha, eles não vão acreditar, eles são orgulhosos. Porque se ele estava pedindo, o rico, para que os irmãos fossem poupados daquela sorte, é porque os irmãos também não eram boa coisa. Deviam estar no mesmo nível, no mesmo patamar. E aí cerrou o papo, termina a parábola. O mais importante, como eu disse, são os ensinamentos. Quais são, então, esses ensinamentos dessa parábola? Vamos ver aqui, são muitos, mas a gente vai resumir aqui em 4 pontos. Tá? Primeiro, como a gente viu, há essa realidade de comunicação, de vida do além-túmulo, no plano espiritual. Há uma continuação da vida. Primeiro ponto. Segundo ponto. Esse rico, materialista, orgulhoso, egoísta, tem um destino diferente, e bem diferente, do pobre, resignado, humilde, confiante. Esse é o segundo ponto. Jesus mostrou, através da parábola, esses 2 destinos, como eles são diferentes. Porque a vida na carne dos 2 foi uma vida bem diferente. Terceiro, a riqueza não traz nenhum privilégio.
O cara era rico. Como a gente viu aqui, todo momento ele pensou que ainda estava na riqueza, ainda podia dar ordens a Lázaro, etc. Mas na vida, no além-túmulo, os bens materiais não representam absolutamente nada. Então isso aí também está no ensinamento dessa parábola. E o quarto ponto, que é o mais importante, que é uma máxima que nós espíritas também ouvimos e deveríamos praticar sempre, que é: fora da caridade não há salvação. Fechou o ensinamento de Jesus nessa parábola. Podemos fazer também algumas considerações finais. Já estamos no finalzinho do nosso tempo. Mas fazer alguns questionamentos, né? Será que Jesus pretendeu condenar a riqueza nessa parábola? Condenar a riqueza? Sim ou não? Não. Não. Isso, exatamente. Condenou a forma como essa riqueza foi usada aí, no caso do exemplo que ele deu desse rico, que ele não deu nem nome para ele. Então esse rico da parábola simbolizou o materialista, aquele que cuidou muito bem do corpo, mas esqueceu da alma. Enquanto isso, o pobre foi acolhido. A indigência, quer dizer, a pobreza, é uma prova dura. Sim, a pobreza é uma prova dura. Mas a riqueza é uma prova perigosa, arriscada. Exatamente por isso que nós vimos aqui. Pelo fato da pessoa pensar que com as posses, com os bens materiais, ela possa ter um destino diferente. E não tem. Eu vou ler aqui só 2 trechinhos de um blog chamado Reflexões Espíritas, só para fechar a nossa participação, rapidão aqui. Sabemos que a riqueza é um meio concedido por Deus para avaliar a sabedoria e a bondade do ser humano, para testar a capacidade moral, para distinguir o bem do mal. O rico falhou na prova, uma vez que a riqueza lhe desvirtuou os sentimentos de amor ao próximo, desenvolveu-lhe o egoísmo, acirrou-lhe o orgulho. Tudo resumido aí nessas poucas linhas, o que aconteceu com o tal rico. Exatamente isso. Outro questionamento que você pode fazer: essa mensagem é só para os ricos? Será que só serve para o rico isso aqui que nós falamos aqui? Não. Jesus usou os 2 extremos, o muito rico e o muito pobre. Mas entre esses 2 extremos tem N situações. Então não cabe a pessoa dizer assim: eu sou tão pobre que não posso ajudar outra pessoa, um irmão que está precisando. Com esse raciocínio só tem um destino, é umbral, não é? Bom, meus amigos, eu espero ter contribuído mais uma vez para esclarecer sobre a palavra de Jesus. Muito obrigado pela paciência. Desejo a todos muita paz, uma boa tarde e até a próxima.